A Rádio Transmundial apresenta O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João, na emissão online e nas plataformas de podcast, produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. Olá, bem-vindo! É um prazer estar contigo mais uma vez. Vamos continuar então o nosso estudo sobre João. Hoje espero acabar a introdução. Já falámos de tantas coisas. Falámos até de coisas especiais que têm a ver com o próprio João, etc. Mas agora vamos ver não as diferenças dele com os outros, mas vamos ver as particularidades deste Evangelho. E a primeira coisa é esta. Vamos ver o versículo-chave. O que é isto? Em cada livro, em cada Evangelho, há um versículo-chave. Nas epístolas também há um versículo-chave. Quase todos os livros da Bíblia têm um versículo-chave. Os históricos, às vezes é mais difícil, ou os poéticos, encontrarmos assim um versículo, até nos proféticos. Mas nos Evangelhos e nas epístolas há assim. Há até em Atos, um livro histórico, há coisas, frases que são fundamentais. É através daquele versículo-chave que nós vamos entender o livro todo. Em João está mesmo no fim, e é quando João explica: eu escrevi este Evangelho por uma razão. Então, os versículos-chave são dois. Estão no capítulo 20, os versículos 30 e 31, e dizem assim, e eu vou usar sempre a versão João Ferreira de Almeida corrigida. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É a partir daqui que nós vamos entender e perceber o Evangelho de João. Já dissemos que ele é diferente dos sinóticos em vários aspectos. Por exemplo, ele é diferente no estilo e no conteúdo do ensino de Jesus. A cronologia e a estrutura do ministério de Jesus também é diferente, e o estilo da escrita de João é diferente dos outros. Este quarto Evangelho não apresenta uma sinopse, isto é, uma descrição da vida de Cristo. Reparem que nestes 21 capítulos, João gasta 40% do espaço do Evangelho para descrever apenas uma semana. Isto é, a semana mais crucial da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa no capítulo 12 e vai até ao fim do capítulo, até 20, 25. Não é bem? É até ao fim do capítulo 20. Portanto, vejam, enquanto os outros dedicam apenas 2, 3 capítulos a esta parte final, João dedica 9 capítulos a esta parte final. 40% do Evangelho. Ele está preocupado com a semana da morte e ressurreição, porque é aí que Jesus fala de coisas importantíssimas para mim e para ti, e que os outros não relatam. Em vez de começar com o nascimento, ele começa com a glória do Filho de Deus, o Verbo, a palavra, aquele que é o representante de Deus. O prólogo de João, que iremos começar a ver em próximos programas, apresenta este Evangelho. E Tiney, um dos escritores, diz que este é o Evangelho do olho da águia. É o Evangelho em que há uma percepção clara, um olhar penetrante sobre aspectos importantíssimos da vida de Jesus. A parte final, o último capítulo, já fora de tudo, o epílogo, ele conclui o Evangelho com uma conversa entre aquele que é chamado o pastor escatológico, ou o pastor final,
e aquele que iria ser o pastor, que iria continuar a obra no tempo, que é Simão Pedro. João, e apenas João, apresenta 7 sinais. Sinais? Então não são milagres. São milagres, mas em João eles são apresentados como sinais. Isto antes da ressurreição. E sinais porquê? Porque no grego existem várias palavras que se podem traduzir por milagres. Significam quase a mesma coisa, mas os ênfases são diferentes. Por exemplo, a palavra teras, que está em Atos 2,19, significa maravilhas e fala de que o milagre foi um prodígio, algo que não é comum na vida diária. Depois temos a palavra dunamis. Mateus usa esta palavra, por exemplo, Mateus 11, 20, 21 e 23, e aí o milagre fala no poder que se revelou. O poder que fez isto. Depois tens outra palavra, paradoxon, de onde vem a nossa palavra paradoxo, que mostra que o milagre é uma coisa contraditória. Porquê? Porque ele vem contra a ordem normal do mundo. Ele vem contra as leis da natureza. E depois tens a última palavra, semeian, que se traduz por sinais. E porquê? Porque aqui o ênfase diz que aquilo que aconteceu fala de um poder ou de um significado maior que está por trás. Portanto, dissemos já que aqui em João Jesus não mostra pena. Não, Jesus não está a fazer para mostrar, para deixar tudo de boca aberta. Jesus não está a falar porque tem pena. Não. Os milagres mostram quem Jesus é em diferentes áreas, e é por causa disso que no fim, cá está outra vez, isto é, como um advogado a apresentar as suas defesas no tribunal, ele não apresenta apenas uma defesa, ele vai dizendo uma e outra e outra e outra. E este sistema usa-se muito em teologia, quando uma coisa só não prova o que tu queres dizer, mas muitas juntas não podes negar. Assim, estes milagres são sinais de quem Jesus é e como Jesus é, não apenas num, mas nestes 7. Isto é, a evidência somada prova a verdade em causa. Cada milagre tem como fim se fazer sobressair o seu significado espiritual, etc. Eles não foram feitos para que as pessoas ficassem de boca aberta, mas eles foram feitos porque Jesus queria mostrar quem é e o que pode fazer. João menciona 8 milagres, tirando a ressurreição, porque eu disse há bocado que eram 9, porque a ressurreição foi o milagre que Jesus fez em relação a si mesmo. E também o epílogo, aquela segunda pesca miraculosa, não vamos falar dele porque já está fora do corpo do Evangelho. Então temos 7. Qual foi o primeiro? A transformação de água em vinho, em Caná. Aqui Jesus revela-se como o Senhor da qualidade. Ele pega numa coisa comum, que é a água, e transforma em algo especial, que é vinho. Depois, logo a seguir, ele curou o filho do régulo. Aqui, Jesus revela-se como o Senhor do espaço. Ele curou à distância, uma distância de mais de 30 quilómetros. Depois, o paralítico, aquele homem que estava doente há 32 anos. Jesus revelou-se como o Senhor do tempo. No momento, ele fez aquilo que tinha sido impossível durante 38 anos. A seguir, ele vai alimentar uma multidão. Temos a multiplicação. Jesus aqui revelou-se como o Senhor da quantidade. Ele alimentou uma multidão, provavelmente de, talvez, entre 7, 8, pelo menos 1000 pessoas, porque fala de homens 5.000, uma multidão de 5.000 homens. Portanto, como já sabemos, os judeus não davam muita importância nem às mulheres nem às crianças, não contam para aqui, mas elas estavam lá porque pelo menos estava um menino que tinha um peixinho, não é? Que tinha um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Depois, Jesus caminha sobre as águas
E aqui ele é o Senhor sobre as leis da natureza, ou até sobre a própria natureza. Depois ele cura um cego de nascença e ele revelou-se como o Senhor do infortúnio. Isto é, a questão não é tanto o caso ser muito difícil, mas é a resposta àquela pergunta: porquê é que este homem sofre tanto? Então Jesus mostra que ele tem poder sobre o infortúnio, sobre o sofrimento, mesmo aquele que nós não entendemos. E o último, a ressurreição de Lázaro. Ele revela-se como Senhor da morte, isto é, a morte obedece-lhe e perante ele não tem qualquer poder. Mas neste Evangelho há mais. Há 7 autorrevelações de Jesus. Jesus revelou-se aqui como único em vários aspectos. Isto é uma retrospectiva. Em Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou ao Senhor qual era o seu nome, ele diz: eu sou aquele que sou. Então vamos encontrar aqui também em João 7 afirmações em que Jesus diz: eu sou. E João também vai falar de eu sou no Apocalipse, mas vamos só apenas falar nestes rapidamente. Há 7 eu sou explícitos. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Cada um destes, se estudarmos, dá para muito tempo pensarmos o que Jesus é em relação a cada uma destas coisas. E pensem na importância que tudo isto tem para nós. Tudo isto para mostrar que ele é único para a nossa experiência. E eu, ainda contrariando alguns dos grandes comentadores, mas também tenho o meu direito, acho que há ainda um outro eu sou. Mas este caso é implícito, porque Jesus não diz eu sou, não. Mas eu falo da água viva. Jesus nunca diz eu sou a água viva. Mas ele fala do pão vivo que desceu de Deus, e quem come esse pão e quem bebe essa água que ele dá, a água que ele iria dar à mulher de Samaria, que não é água comum e normal, era uma água que se transformaria nela numa fonte para a vida eterna. Então eu penso que não é descabido podermos dizer que Jesus é o pão da vida, mas ele é também a água da vida. Então ele é único para o homem em todas as áreas da sua vida, física, material, emocional e espiritual. Ele é tudo para nós no tempo e na eternidade. Ele é o Deus homem, ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele em quem habitava ao mesmo tempo a perfeita divindade e a perfeita humanidade. Ele revelou-se de forma completa e perfeita. Para quê? Para que ao conhecê-lo melhor também possamos ser melhores homens e filhos de Deus. Ainda em João há 14 discursos. Ainda em João há transições que não temos tempo de falar agora. Pode ser que num futuro iremos falar destas coisas. Mas também em João há palavras que são fundamentais e que nos acompanham ao longo de todo o seu livro e que, através dos quais nós também percebemos a teologia deste Evangelho. Essas palavras estão em João 20, 30 e 31. Sinais, crer e vida. São características do propósito do livro e têm um profundo significado teológico. Bem, temos que terminar por hoje. Terminamos então a nossa introdução a João. Convido-te desde já a fazer-me companhia no próximo programa. Vamos entrar diretamente no corpo do Evangelho. Vamos começar, sim, em João 1, capítulo 1, e vamos pensar um pouco sobre o prólogo. Então estás desafiado. Vem estar comigo para conheceres o Verbo Divino que se fez carne e habitou entre nós. Até lá,
Que Deus te abençoe. O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João. Todas as semanas um novo episódio, na emissão online e nas plataformas de podcast. Produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.